Marcos, capítulo 10. O divórcio. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. E traziam-lhe crianças para que lhe tocassem. Mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. E Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si:
Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles se maravilhavam, e seguiram-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse: não sabeis o que pedeis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram-se a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.